Muito bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o Caio, sou gerente da Vision System. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o painel gerencial, tá? Agora 9h05, as pessoas que estavam para entrar já entraram, tá? Agora vamos iniciar. Bruna, bom dia, tá tudo bem contigo aqui, ó? Tá me escutando? Bom dia a todos, tudo bem? Tudo certo. Então, Sim, eu Bruna, sou pode iniciar aí que a gente... Tudo certo. Então, tá bom. Então, bom dia a todos, eu sou a Bruna e eu vou falar um pouquinho sobre o painel gerencial, tá? Então, eu peço, por favor, que coloquem seus microfones no mudo, né, desabilitar a câmera. Perguntas devem ser direcionadas direto no bate-papo e perguntas específicas ou muito particulares serão respondidas após o webinar. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho, então, o que é painel gerencial? O painel gerencial é uma ferramenta e será usada a par do VS Controller, pois seu acesso não é por um aplicativo, mas sim por um IP e sua porta. Com ele, você vai ter resultados mais diretos, mas para ter esses resultados mais diretos, você precisa entrar em contato diretamente com o setor comercial da Vision, pois como eu já expliquei, ele é uma ferramenta a par do controller, então ele não vem diretamente com o VS Controller. Alguma dúvida, Caio? Então vamos lá. Desculpa, eu estava no mudo. Desculpa, eu estava no mudo aqui. Então, assim, só para reforçar, né? O painel gerencial, ela é uma ferramenta separada, né? A gente vai demonstrar hoje qual o funcionamento dele e por que você pode utilizá-lo na sua empresa, né? E aí, em outros momentos, e se você sentir a necessidade, achar interessante, se for uma ferramenta que vai atender a necessidade de vocês aí na empresa, a gente pode fazer algumas tratativas com o nosso setor comercial, que vai entrar em contato com vocês e talvez fazer mais uma demonstração ou ter proposta comercial. Mas hoje ele não vem no pacote do VS Controller, né? Então tá. Continua aí, Bruna. Então vamos lá. Ao ter disponibilizado o painel gerencial, ele vai gerenciar para sua empresa, você terá um IP, o IP do acesso, a sua senha e o seu login. Então, seria esses aqui, ó. Então, com o IP, né, que eu falei, e com a porta. Então, após esse contato, você vai ter esse acesso e o seu login. Aí você vai entrar, ele vai entrar direto nessa tela inicial aqui. Essa tela inicial, você terá acesso às principais informações subtraindo do módulo de relatórios do seu VS Controller, tá? Por exemplo, faturamento, compras, recebimento, contas a pagar, contas a receber, e entre outros, que trarão os resultados únicos em uma tela. Não é incrível isso aí? Então, como assim, Bruna? Vai ter uma tela só resumida desse módulo aqui, ó, que eu falei para vocês. Então, todo o módulo dos relatórios no VS Controller, ele vai ter naquela tela inicial do painel gerencial, certo? Mas, para você ter acesso a essas informações, você vai ter que dar 2 cliques no faturamento e ele já vai abrir essas informações, faturamento por carteira, faturamento por forma de pagamento, vendas de materiais. Essas informações, elas vêm daqui, ó, relatórios, faturamento. Só que para ter essas informações, vocês têm que colocar o filtro, ele não pode ter esses filtros aqui, ele está zerado, tá? E o agrupamento, ele tem que ser por carteira. Então, a gente vai pegar, por exemplo, este mês aqui. Vamos abrir os relatórios. Então, essa informação aqui, ó,
do valor da carteira de boleto e de dinheiro, é a mesma informação que vai ter aqui nesse gráfico, olha. O boleto vai dar 250 e o dinheiro 42,50. Então, todas as informações que tiverem dentro do relatório do VS Controller vai ter dentro dessas opções aqui, vai dentro desses gráficos. E através dos filtros aqui, você pode escolher qual é as opções que vocês querem obter essas informações. Por exemplo, eu quero saber do faturamento do ano deste ano, ou do ano anterior. Então, a gente só altera a data do faturamento e a gente vai filtrar. Então, aqui vai ter todas essas informações de cheque pré-datados, duplicatas, transferência, vendas por cartão de crédito, entre outros. Então, todas essas informações que estão aqui são as mesmas informações que estão dentro do relatório, dentro do faturamento VS Controle. Então, esses dados por cliente aqui, ó, ele vai trazer todas as informações dos clientes. Então, o que o cliente comprou, o faturamento do cliente, aqui vai aparecer o código do pedido, né? O pedido aqui, o código do cliente, aqui é o pedido, a data de emissão, a quantidade e o valor unitário, tá? Aqui, entre outros, né? Serviços também. Então, aqui são as informações por clientes. Aqui, pelos dados dos materiais de serviço, agrupamento de inscrição, ele vai trazer as informações dos materiais que foram feitos na nota, né? Então, vai ter também a informação e os valores. E aqui vai ser por cliente, né? Também pega o número do cliente, isso aqui vai ser a classificação. E os dados por materiais de serviço, que é a ordenação por valor. Então, todas essas informações aqui são mais detalhadas, né? Então, aqui nessa parte só fica realmente os gráficos das informações dos relatórios, e aqui já fica mais a parte detalhada dos clientes, que é dado por dias, que gostaria de ver, dados por clientes, e dados materiais de serviços, e assim vai. Alguma dúvida, Caio? Não, Bruna. Então, só para complementar, tá? Existe a Bruna colocou o link ali em cima, né? Mas existe a possibilidade da gente fazer, se vocês quiserem acessar aí de casa, existe um link amigável onde você pode acessar diretamente a tela do painel gerencial. Hoje, como a maioria ali não vai ter a informação do login e senha, mas se você acessar aí www.visionsystem.com.br/painel, você já vai ver aquela telinha de login que a Bruna mostrou no começo ali, né? Então é www.visionsystem.com.br. Sobre essa tela de faturamento, né? Aí bem interessante fazer essa comparação, né? Isso. Então ali ele passa na tela inicial, basicamente do faturamento, ele passa as informações resumidas do teu faturamento, né? Para você, foi muito bom ali na hora que tu mostrou a validação dessas informações, né? Com o VS Controller. Então, as informações que aparecem aqui são um resumo do teu faturamento baseado nas informações que estão no teu VS Controller. E aí, tu conseguiu dar um relatório por carteira, né? Tu tá no gráfico por carteira, e aí fez a validação dessas informações com o relatório agrupado por carteira. Essa mesma situação, os clientes também conseguem fazer para cada um dos relatórios que aparecem aqui nos gráficos, né? Então, faturamento por carteira, tu falou que tem por cliente, né? Então, todas essas informações vocês conseguem validar elas pelo VS Controller também. Só mais um pequeno detalhe, Bruna. Ontem a gente estava conversando e aí surgiu a dúvida, e talvez tu possa já falar um pouquinho sobre isso, que seria sobre os dados que aparecem aí, eles vêm a partir de qual período, né? Tem aquela situação que tu comentou ontem, que as informações que aparecem aí, elas são até qual dia? Só comenta isso aí para nós, por favor. Certo. Essas operações, esses filtros aqui, essas informações, ele sempre vai puxar pelo mês corrente, tá? Então, ele sempre vai puxar pelas informações do mês atual que nós estamos. Então,
Se caso precisar de uma data específica, ou do mês anterior, ou ano anterior, tem que vir aqui nos filtros e colocar na data de faturamento, tá? Então, ele pode pegar como hoje, ontem, semana passada, mas ela já vem automaticamente com a data de hoje, quer dizer, do mês que estamos, né? Então, é sempre do mês corrente. E sempre puxa essas informações. Tranquilo. E também vale salientar que, no caso das informações do faturamento, ele vai trazer até dos dados do dia anterior, né? Então, digamos, hoje, as informações que estão caindo hoje, elas são atualizadas ou o controle ele vai trazer os dados só do dia de ontem? Não, essas Até informações... ontem, no caso. Não, se você, por exemplo, se você for fazer um faturamento hoje de manhã, e você quiser ver à tarde essas informações, ela já está disponível, tá? Então, essas informações por exemplo, você querer fazer de manhã o faturamento e querer ver os gráficos à tarde, ele já tem essa possibilidade. A única coisa que ele não vem diretamente é a questão do mês, que ele vem automaticamente, o mês que estamos. Mas, se você quiser essas informações de hoje, pode obter já, e essas informações do mês passado e tal, a gente vai ter que pegar pelos filtros aqui. Acho que tá sem áudio, Caio. Opa, desculpa. Então, teoricamente, na hora que você abre a tela, ele já traz os filtros direto do meu atual, e você mostrou ali que se quiser modificar e ver dados anteriores, tem que fazer o trabalho nos filtros. Isso daí, essa função, ela vai ser a mesma tratativa para todas as telas, né? Então, você entrou dentro do módulo financeiro ali, e visualizou as informações do módulo faturamento e visualizou as informações do módulo faturamento. Todas essas informações estão disponíveis para cada um daqueles balãozinhos da tela inicial, né? Então, todos os balãozinhos da tela inicial, eles têm os seus gráficos específicos, e também consegue ter esses mesmos gráficos para cada um daqueles balãozinhos. Só contextualiza um pouquinho sobre isso. Isso, vamos ver aqui um pouquinho sobre compra, por exemplo. Ó, ele já puxa um outro gráfico. Esse aqui ele puxa um gráfico diferente, né? Uma entrada por fornecedor. Né? Lembrando que ele já vem com a data desse mês. Então, ele vem aqui com a entrada por material. Tá? Ele já vem que se você colocar o mouse em cima dos gráficos, ele já vem com as informações. Material de uso e consumo e o valor. E aqui ele vai ter um outro material, uma lâmpada e uma peça. Então, esses aqui são materiais, por exemplo, compram para uso interno, né? Entradas de materiais por quantidade, então ele que vem por quantidade de peças, né? E aqui tem os dados da entrada das notas, então aqui vai ter os dados mais específicos, né? Sobre a questão da nota de entrada, material de uso e consumo, o valor, a quantidade e o valor unitário, e assim por diante. Após isso, você pode fazer por outros filtros, né? Pelas datas aqui, por exemplo, a gente for pegar o ano anterior, ele vai ter mais informações. Então, ele vai ter outros tipos de gráficos, né? Com o valor, sempre tem a legenda, né? A quantidade e o valor, então. Só eu. E aqui nessa pontinha aqui, ó, se você clicar aqui, nessas bolinhas, eles já vão aparecendo a quantidade e o que foi reciclado, né? Uhum. E daí, 5 peças, e assim vai outros gráficos também. Entrada de material por quantidade, e assim a mesma coisa. Beleza, só lembrando, né, Bruna? Só lembrando que essa base é uma base de testes, né? Os nomes aí são fictícios, e também os valores são fictícios, tá? Então, só para o pessoal não se confundir, e talvez tenha alguns nomes estranhos aí, por causa que é uma base de testes, para ficar mais claro. Isso.
Nessas entradas de mercadorias, nessa janelinha de compra, eu vou explicar um pouquinho mais ali depois nas opções do gráfico mais detalhados, que quem tem a opção do diretor, ele tem a opção de liberar a compra diretamente pelo painel gerencial, que também é bem bacana. Não precisa você entrar dentro do VS Controller e liberar essa compra, tá? Mas depois eu vou explicar bem certinho como é que faz. Aqui, sempre lembrando, Caio, que toda vez que você quer usar outro tipo de filtro, outro tipo de tela, sempre tem que vir aqui nesse menuzinho e ir na página inicial, tá? Então, se você usar o compras, se você agora a gente vai mostrar um pouquinho sobre contas a receber, você também vai puxar esse filtro, e ele sempre tem que ter essas opções. Só um detalhe, para essa questão do contas a receber aqui, ele tem uma observação para ser feita. Dentro aqui do VS Controller, se você for tirar o relatório financeiro, aqui a gente for escolher, por exemplo, esse mês e contas a receber, aqui no filtro, não pode ter essa opção aqui de status, tá? Ele tem que ser sem nenhuma informação. E aqui, se você quiser usar com previsão ou sem previsão, eu vou colocar aqui por carteira também. E eu vou imprimir aqui. Ó, aqui ele já vai ter o valor total, né, do contas por boleto, só para mostrar para o pessoal como que é feito. E aqui, por vendas de cartão de débito. Quando você for lá no painel gerencial e você colocar um mouse em cima do gráfico, vai ter o mesmo valor, tá? Então, só lembrando essa ressalva para que os relatórios possam bater realmente, tá? Então, aqui vai ser uma previsão por contas recebida por carteira, né? Aqui é saldos de contas por carteira também. E os saldos a vencer de contas por carteira. E aqui também vai ter os dados por carteira, né? Se você quiser as informações específicas por boleto, por duplicata, já aparece aqui a emissão, o cliente, a data de vencimento, o número de parcelas, se tem previsão ou não, previsão e saldo, e os dados por dia, né? Então, aqui no dia, tem também se é pedido, se é contas a receber, aqui também aparece a origem do cliente e se for referente a recebimentos, enfim, essas informações. Aqui tem dados por carteira também, e dados também por clientes. Aqui vai mostrando um pouquinho de todos, né? Por mês, e tem os dados por mês específico e os dados por carteira. Aqui também tem os totais forais do período filtrado. Muito bem, bastante informação, né? Creio que, então, assim, só para reforçar, volta na tela inicial ali, então, Bruno, ali na tela inicial, cada um desses só mostra todos os balãozinhos que tem faturamento, compras, recebimentos, pagamentos, quanto a receber, quanto a pagar, caixa, fluxo bancário. Então, para não se estender muito, já mostrou aí do compras, mostrou do faturamento, e agora mostrou um pouquinho do quanto a pagar. Todos eles, quando tu entrar dentro de cada um desses balãozinhos, aí você vai ter muito mais informação detalhada, e essas informações detalhadas tu consegue validar praticamente todas elas com os relatórios que você tira dentro do VS Controle, né? Então aí é bem interessante essa ferramenta para você ter mais resumido e ter informação mais gerencial, né? Então a finalidade dessa tela inicial aqui é você ter informação resumida de toda a sua operação. E aí, se tu quiser ter algumas informações detalhadas, tu entra em cima de cada um desses balãozinhos, e dentro desses balãozinhos vai ter gráficos específicos referentes a cada um dos setores da tua empresa. Beleza, Bruno. Segue aí, vamos pro próximo menu. Como é que é? Só uma observação, Caio. Se o cliente quiser colocar mais algum quadradinho aqui de algumas informações, a gente vai orientar que isso não é possível, tá? Isso aqui vem direto do banco de dados do cliente. Então, vamos lá. Se ela quiser, só para
reforçar. Esses padrões da tela inicial aí, todos eles são fixos, né? Você não consegue modificar nem a posição e nem a adicionar algum outro tipo de informação nessa tela inicial aqui. Lógico, tu consegue ver outros tipos de gráficos, mas não modificando essa tela. Tu tem uma outra tela aí que tem só de gráfico, que tu vai mostrar daqui a pouco, né? Que a gente consegue trabalhar algumas coisas com outros gráficos diferentes desses que são dentro de cada um desses balões aí da tela inicial. Segue o baile, Bruno. Então vamos falar agora um pouquinho sobre o gráfico, tá? O que é o gráfico? Eles trazem umas informações mais detalhadas, tá? Então, só dando, os gráficos é uma opção mais detalhada e os resultados aprofundados que você não encontra na tela inicial, tá? Então, esse aqui, o gráfico, eu vou falar um pouquinho sobre compra, como eu falei, vai trazer entradas e ordem de compra. Então, em ordem de compra, ele já vai trazer uns gráficos assim, específicos. Mas se você filtrar, por exemplo, por tudo, eu vou só dar um exemplo aqui, e filtrar, ele vai trazer essas informações, e dentro dessas informações do dado de ordem de compra aqui, ó, vai aparecer esse quadradinho para liberar a ordem de compra, como eu falei anteriormente. O diretor, ele tem a possibilidade de você liberar uma ordem de compra, não precisando acessar o VS Controller. Dentro do painel gerencial já tem essa informação. E é dentro dessas informações do gráfico mais detalhadas, tá? Que não consta na tela inicial. Então, o diretor pode vir aqui e liberar uma ordem de compra, tá? Entre outros também. Essa questão dos filtros também, tá? Então, é a mesma coisa lá no iniciar, se você quiser essas informações, data de cadastro ou de grupos, você pode selecionar aqui essas opções e para filtrar. Então, aqui já também vem um gráfico, né, de ordem de fornecedores e essas informações aqui. Nos outros gráficos eu não vou me estender muito, mas é as mesmas funcionalidades, tá? Então, são outros desdobramento de custo, tem o CRM, então outras informações mais detalhadas você vai encontrar dentro do gráfico. Muito bem, só para contextualizar, então, reforçar o compras ali, a alçada de compra, né? Essa configuração para funcionar, você precisa ter configurado dentro do controller, não precisa mostrar agora, mas só para contextualizar, tem que ter configurado dentro do controller as suas alçadas, até qual valor cada pessoa pode fazer a compra, né? Então vamos dizer, só citando um exemplo, o comprador tem lá um teto de 10 mil, o gerente de compras tem um teto de autorização de compra de 50 mil, e aí, acima de 50 mil, somente o gestor ou o proprietário pode fazer a liberação dessa ordem de compra ou dessa entrada de mercadoria. Então, isso é configurável dentro do controller, e aí, digamos, o gestor ele não está na empresa, ele tem acesso ao painel gerencial, acessa www.visualsystem.com.br/painel, entra com o login e senha, preciso liberar tal compra, ele consegue fazer essa liberação da onde ele estiver. Legal, tem vários outros gráficos aí, né, Bruno? Tem os gráficos de desdobramento de custo, que é um gráfico bem importante, tem todo o mob de resíduos também, que depois outras situações que você pode utilizar para quem trabalha somente com resíduos, a parte financeira, materiais. Então, esses são os gráficos além dos gráficos que aparecem naqueles balãozinhos da tela inicial. É isso, né, Bruna? Isso. Como eu falei, os gráficos eles trazem as informações mais detalhadas, né, que não tem no inicial. Então, é bem interessante essas opções aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa telinha aqui de dashboard, tá? Eu vou começar um pouquinho falando sobre quiosque. Então, o quiosque, ele é uma ferramenta que apresenta você o controle em tempo real. Então, essas informações de gráficos aqui, ele vai trazer em tempo real, com tudo o seu VS Controller no gerencial. Então, ele vai trazer dados da equipe, né, mais eficaz, tomando valor, por exemplo, de metas por vendedores,
Aqui eu coloquei um gráfico como contas a receber por carteira. Então, eu vou mostrar também como configura esses gráficos aqui, tá? Porque é o seguinte, ele está passando essas telinhas aqui, porque a gente tem uma opção que a gente coloca essas opções, por exemplo, 3 minutos, 5 minutos. Então, ele vai sendo visualizado diretamente pelo gestor ou pelos colaboradores da empresa. Tem um maisinho aqui embaixo, onde se a empresa quiser só colocar a tela para ser mais visível, ele vai ficar em tempo real passando essas informações, tá? Então, ele vai ficar mais amplo aqui, ele vai para ter essas informações. E ele vai passando as informações aqui que estão configuradas. Perfeito, tranquilo. Então, assim, só para contextualizar um pouquinho mais sobre essa tela, essa tela de quiosque aí, ela é uma tela onde você pode configurar informações que podem ser apresentadas em tempo real, digamos, lá na tua empresa, tu tem lá, no caso aqui, tem entradas por fornecedor, tem metas, também tu pode colocar metas por vendedor, como a Bruna falou, ela vai mostrar um pouquinho da configuração, depois de como fazer a configuração de cada um dos gráficos que caem aqui no quiosque, mas basicamente o quiosque ele uma funcionalidade onde você pode colocar numa televisão, por exemplo, na tua sala de gestão aí, ou colocar na tela na recepção, ou na sala dos vendedores, lá para eles acompanharem em tempo real as informações que você configurar aí para aparecer no quiosque. E aí ele fica com essa navegabilidade legalzinha que a Bruna falou, que você pode temporizar isso aí para trocar de gráfico de minutos em minutos, né? E aí você consegue ter essa informação na tela cheia, ou numa televisão, ou no monitor que você colocar aí em algum local da empresa, para você monitorar informações que para ti são relevantes, né? Então o quiosque tem essa finalidade, deixar visível e específico informações que você quer ter em tempo real, que é só tu dar uma olhadinha ali, esperar 1 minuto, você vai visualizar as informações mais destacadas que você precisa. Pode continuar, Bruno. Só lembrando que sempre que vocês quiserem os resultados, e aqui ele não está aparecendo, você coloca o mouse em cima, tá? Então, sempre o mouse em cima vai trazer os resultados que são no relatório também, que são no gráfico, né? Então, as configurações do quiosque, a gente vai fazer por aqui, ó. Dashboard, configurações. Nessa tela de configurações aqui, ela o diretor ou gerente pode ser configurada, tá? Então, não necessariamente precisa de suporte para configurar. Então, vem aqui nas seções, escolha uma seção, você pode escolher qualquer seção que você quer que apareça, né, nas suas informações. Por exemplo, eu tenho as informações lá de compra e de material de venda. Então, se você quer colocar, por exemplo, do financeiro, né, a subseção, se você quer colocar sobre contas a pagar, contas a receber, e você escolhe aqui o gráfico da tabela, se é por tabela de dados por carteira ou dados por dia, né, e se tem as outras informações, dados por mês, ou tem o gráfico com previsão de contas por carteira. Então, você pode escolher essas opções. Vamos colocar aqui dados por mês. E vamos escolher o filtro. Aqui que tem essas opções que eu falei sobre você ter a opção de você escolher por carteira, se é por boleto ou, enfim, o grupo, a data do vencimento, né, que já vem selecionada no outro desse mês. Se tem mais de uma empresa, você pode colocar qual empresa você gostaria de visualizar. E aqui tem o tempo de atualização. Então, é onde os gráficos, o tempo em que os gráficos ficam na tela, entre 3 minutos a atualização deles. Mas vocês podem colocar por mais de minutos, 5, 10, 20, 60 minutos. Aí é por escolha. Aqui com previsão. E aqui, se você quiser um cliente específico. Após isso, a gente vai salvar aqui. Vai habilitar mais um. E após isso, você volta lá no dashboard e no quiosque. Então, ele vai ficar assim, mas ele já vai atualizar para ter uma... Aqui, ó. Só clicar na tela, ele já seleciona.
Ele vai ter aquelas opções, aqueles dois gráficos de previsão de contas a receber, né? E tem que eu coloquei ali tabelas de dados por mês. Tá? Então, essas informações, elas vão ficar de 3 em 3 minutos atualizando. Uma parte interessante que vale só destacar em cima disso daí, Bruna, é que, por exemplo, aqui você que criou um filtro genérico, né? Você colocou um filtro ali de este mês, da tabela por mês. Mas deu para perceber lá que se você quiser fazer uma comparação, vamos dizer, de vendas por vendedor, tu pode criar um gráfico por vendedor e aí acompanhar em tempo real as vendas de um vendedor em um determinado período, né? E aí, digamos assim, se tem 5 vendedores, pode criar o mesmo gráfico com a mesma seção, com a mesma subseção, e só utilizando os filtros por vendedor específico, né? E aí ele vai ficar, se tu quer ver só esse cenário no teu quiosque, ele vai ficar navegando vendedor por vendedor e mostrando as vendas desses vendedores. E aí vamos imaginar outra situação. Se eu não me engano, acho que também aí tem um relatório de metas, né? Tu pode trabalhar em cima das metas, ver se o cara está atingindo, se está abaixo, se tá acima. Então são informações que você pode ter em tempo real e também tu pode especificar bastante, não vai ser tão genérico, né? E aí vai da tua criatividade, né? Que tipo de informação que você quer ver e quais são os gráficos que você quer ver na tela. Eu acho que pode seguir aí, Bruno. Então, a gente vai falar um pouquinho agora, então, sobre o dashboard, mas sobre essa dashboard aqui, ó. Tá? O que é o dashboard? O dashboard, ela é uma representação visual das informações mais importantes em forma de painel de gerencial. Para auxiliar na tomada de decisões, transformá-las nos principais indicadores de desempenho, com gráficos e tabelas relevantes de forma que consiga fazer comparações e acompanhar as metas, tá? O dashboard, para que serve, né, esse dashboard aí? Um dashboard, ele tem como foco apresentar formas resumidas de grandes volumes de informações, visando sempre os objetivos do negócio. Além disso, sua disposição em forma de painel permite a análise, a comparação e o acompanhamento de indicadores de forma diretas e imediatas. Eles também proporcionam aos gestores uma tomada de decisão mais segura por meio da visualização rápida da situação da empresa. Então, aqui eles têm, diferente do dashboard, ele não vai, diferente do quiosque, ele não vai ficar aparecendo mais de um gráfico por 3 minutos, tá? Aqui, desculpa, ele está carregando ainda essas informações, mas aqui já traz, então, o gráfico de previsão de contas a pagar por carteira e o gráfico de quantidades propostas por status, tá? E aqui seria a quantidade do gráfico de pedidos em forma de pagamento, que ele vai demorar um pouquinho, como o banco de dados. Como o Caio já falou, essas informações ele veio direto do banco de dados. Então, e essa minha base é de teste, então ele está vindo um pouquinho mais demorado, mas ele já vai atualizar, tá? Bruna, mas como é que a gente faz essa configuração desse dashboard? A gente vem três quadrados aqui, né? E você dá 2 cliques em cima dele, ele vai vir as configurações do gráfico. Então, essas configurações do gráfico, eles vêm com seções, gráficos e tabelas e subseção, tá? Então, ele vem também a opção de você escolher a seção de compras e de vendas, de metas. Vamos... E aqui você tem entradas, né, o subseção, entradas ou ordem de compra. Aqui tem o gráfico e você vai escolher o filtro. Então, se você quiser puxar direto um fornecedor específico, uma data de emissão esse mês, vamos colocar, se puxa de ontem. Empresas, né, como eu disse, tem mais de uma empresa, e o tempo de atualização. Mas ele não é aquele formato do dashboard que ele vai ficar aparecendo na tua tela um gráfico por vez. E todos os grupos, né?
e tipo de documento e a origem. Aí a gente vai salvar. Ele vai carregar, esse que ele, como eu puxei, ele vai carregar os outros, vai demorar um pouquinho, mas ele vai carregar. Esse que ele já puxou automático o que eu selecionei, tá? Entradas por fornecedores, top 100. Então ele tem esse formato de gráfico aqui também. Como eu já orientei, se você colocar um mouse por cima, ele já vai trazer essas informações mais detalhadas, né? Aqui, ó. Muito bem. Eu acho que sim, interessante, né, Bruna? Então, nesse caso, só para contextualizar um pouco, você consegue criar cenários de comparação aí de visualização em tempo real, né? Aí demora um pouquinho para carregar, porque toda vez que você atualiza a tela, ele vai buscar as informações em tempo real de dentro da base do controle. Dependendo da seção e subseção que você colocar, se for uma situação de faturamento e você fatura bastante, essas informações elas vão demorar um pouquinho para carregar, mas esse não é o problema. Muito bem, a gente já está aqui quase 40 minutos de webinar, Bruna. Tu já passou sobre todas as situações do painel gerencial. Se você quiser, tem mais o que aí para passar? Tem negócio do mapa também, né? Isso, tem Vamos dar uma agilizada. Mapa. Então, o mapa, ele é mais... Eu vou só passar, então, por cima, tá? O mapa, ele traz o faturamento de regiões, tá? Clientes por regiões. Então, ele vai trazer, se você tem na região sul, na região centro-oeste, ou na região norte, nordeste, qual é a região que você possui mais clientes de faturamento? Por clientes também, tem essa opção. Por faturamento por calor, ele vai trazer aonde que é a região que tem mais, um mapinha que vai trazer mais calor essas informações do faturamento. O mapa do evento é quando a empresa cria eventos, então aonde tem mais eventos de cada empresa, se a empresa tem mais de uma filial, ele vai mostrar em cada empresa tem mais eventos. E esse mapa de imobilizado aqui, eu não sei se ele vai trazer essas informações, mas ele vai trazer a informação se é uma empresa que tenha de resíduos, ele vai aparecer aonde tem os pontos de coletas aqui para ser as caçambas, né? Então apareceria aqui uma caçambinha em cada região, em cada rua para ser coletado. Então você queria também teoricamente essa mapa de imobilizados cita-se resíduos porque são as empresas que estão trabalhando mais com imobilizados agora, né? Mas esse gráfico de imobilizado ele serve para qualquer tipo de imobilizado da empresa, né? Então, digamos, se você trabalha com locação de equipamentos e você vai fazer a destinação desse imobilizado e tu vai poder visualizar onde que eles estão. Eu gostaria que tu mostrasse ali o mapa de calor de vendas ali dos clientes, só para a gente fazer uma demonstração, porque é uma informação bem interessante, o faturamento calor aí, onde o sistema mostra as informações por estado e colocando um pontinho vermelho ali onde tem mais faturamento. Aí tu tem um filtro pequeno, né? Então, beleza, aqui eu só tenho de um determinado período, ele está trazendo só Santa Catarina, R$292. Vai lá em cima para nós e só muda o filtro e coloca este ano aí para ver se ele vai abranger um pouquinho mais de informação. Pode ser anterior. Aqui, ó. Já pegou Santa Catarina e Paraná. Isso. Então, aqui vai trazer essas informações. E aí, informações, no caso, tu colocou aí o ano interior, né? E aí ele trouxe por o calorzinho ali. Bota aí este ano, que eu acho que no teste que a gente fez, este ano aí ele traz informação de mais locais, né? Tenta mudar ali em cima para nós. Vamos ver se vem. Mais visível. Acho que não, só vai pegar Santa Catarina mesmo. Eu fiz a base de teste voltada só para empresas fixadas em Santa Catarina, por exemplo. Mas, perfeito, como a gente fez ali antes, que eu peguei o ano passado, que tinha, por exemplo, vendas para o Paraná, então se tiver uma empresa que venda para o Brasil inteiro, vai ter mapa de calor em todo o Brasil. E destacando as regiões com mais faturamento, né?
E aí Isso, sempre embaixo que ele destacando mostra. faturamento por estado, né? Então, todos os estados que têm faturamento. Tranquilo. Beleza, Bruna, tu tem mais alguma coisa para falar? Acho que, então, só fazendo um resuminho, né? Vamos, tu tem mais algum ponto para colocar? Não, lembrando sempre que existem algumas configurações dentro do VS Controller, né, que precisam ser feitas, que é a questão da ordem de compra, a questão dos relatórios, né, alguns filtros não precisam ter alguns status para poder bater os valores, mas seria mais ou menos isso, né? O painel gerencial ele só traz informações imediatas dos relatórios dos VS Controller. Então, é bem interessante esse painel gerencial para gestores que, como você mesmo disse, às vezes não ficam tanto na empresa, precisam viajar para outras filiais, enfim. Sempre tem esse acesso direto com a empresa em si, né? Essas informações detalhadas, essas informações rápidas. Então, eu acho bem interessante esse painel gerencial. Perfeito. Então, só para destacar algumas funcionalidades, né? Então, você mostrou a parte inicial, onde você tem um resumo de todo o faturamento, e dentro dessa parte inicial tem dentro de cada balãozinho desse, tu consegue ter informações específicas sobre faturamento, recebimento e contas a receber, tudo baseado nas informações que você tem no controller, e essas informações que você tem no controller, você consegue validá-las tirando relatórios dentro do sistema, né? Então, muito bom essa tela aí para tu ter os resumos e também conseguir validar essas informações, que é importantíssimo, né? Não é simplesmente um número que está aqui. Esses números são baseados em dados reais da tua base, e esses dados reais você consegue fazer a validação através de relatórios ou sobre as informações que você tem na tela do VS Controller. Depois você passou ali no menu, tu foi para a parte dos gráficos, né? E aí, dentro dos gráficos, teve a opção que tem os gráficos mais específicos de compras, custos, CRM, estoque, então uma quantidade a mais de informações que tu pode tirar além dos dados que estão na tela inicial e dos gráficos dentro de cada um dos balãozinhos da tela inicial. Basicamente, inicial, gráficos, dashboard. O dashboard você mostrou o quiosque, onde você consegue configurar para informar informação, para colocar na tela ou em uma televisão aí dados em tempo real que você pode monitorar junto, independente do monitoramento que você quer fazer, né? Consegue configurar isso daí baseado nas seções e nas subseções e com alguns filtros que pode fazer comparações entre vendedores, por exemplo, ou se está atingindo uma meta ou um objetivo, né? Perfeito. Então, o quiosque ele serve para você deixar numa televisão e ficar mostrando informação em tempo real para você poder ficar acompanhando. E depois você foi para o dashboard, né? O dashboard é uma outra forma de visão, onde você também pode fazer resultados, você pode configurar resultados para comparação, né? No caso aí, ele, como eu falei antes, ele vai demorar um pouquinho para carregar, né? Mas tu consegue comparar informações baseado no que tem dentro do VS Controller. Aí ele vai não estar carregando, mas Ele demora um pouquinho para também deve banco de ser dados. devido ao montante de dados, né? Mas beleza. Então, depois saiu do quiosque, tu montou os teus cenários de comparação no dashboard, né? E aí, depois tu partiu para mostrar os mapas, e aí nos mapas você consegue ver faturamento por calor, faturamento por região, faturamento por informações aonde estão os teus clientes estão mais posicionados, aonde você fatura mais, aonde você tem faturamento por calor, o mapa de eventos, aonde estão surgindo mais eventos para o teu CRM, por exemplo, você consegue visualizar nesses mapas, e também aonde que você consegue visualizar, aonde que você tem os teus imobilizados disponíveis. Eu acho que, eu verificando aqui no chat,
Não temos nenhuma pergunta, mas eu tive um questionamento de um cliente pelo Skype aqui que ele está acompanhando, e aí ele pediu o seguinte: a ferramenta do VS gerencial é uma ferramenta nova do controller ou é do móvel? Então, só para contextualizar, Bruno, então o VS Controller é o sistema nosso desktop. O painel gerencial é uma ferramenta de gestão e visualização de resultados, onde você tem, de uma forma resumida, todas as informações relevantes para a gestão da sua empresa, né? E aí, como ela é uma ferramenta web, você consegue fazer o acesso dela pelo navegador do celular, por exemplo. Então, se você está em outro lugar, você tem acesso ao www.visionsystems.com.br/painel, você consegue acessar também as informações do painel gerencial pelo celular ou pelo navegador da internet no seu computador. E essas informações, todas elas são integradas com o VS Controller. Bruna, tem mais alguma coisa para colocar? Senão, a gente passa a palavra para o Francis também passar uma posição. Como eu expliquei lá no início, né? O painel ela é a par do VS Controller, assim como o Mobile. Então, são ferramentas que elas se unem, elas têm as mesmas informações, porém, são distintas, né? São formas de acessar diferentes. Então, essa é um painel gerencial, ele é mais voltado para a gerência, para diretores, e o VS Controller, ele é mais informativo, né? Onde você vai inserir os dados, você vai fazer as notas, vai inserir os faturamentos, enfim. E o painel gerencial é mais para visualizar mesmo todas essas informações que você adiciona no VS Controller. Muito bem. Então, existe o sistema VS Controller que é de operação e gestão, de certa forma, de relatórios, mas também tem o painel gerencial, que é um resumo mais gestão, onde você pega as informações do sistema de operação, que é o VS Controller, e tira só o que realmente é sucinto e de real importância. Beleza, Bruno? Muito obrigado. O Francis, bom dia, Francis, está por aí? Quer fazer algumas considerações? Bom dia, Caio. Me ouvindo bem? Ouvindo, aham. Então, bom dia a todos, pessoal. É sempre uma felicidade muito grande aí recebê-los nos nossos webinars, né? É uma oportunidade importante para que vocês conheçam algumas das facilidades aí que a gente disponibiliza para os nossos clientes. E o painel gerencial é uma ferramenta muito importante, né? Principalmente para o gestor da empresa, o diretor, o gerente de setor. Por quê? Porque ele foi concebido para dar informações iniciais, simples, sem muito cálculo, né? Então, assim, que nem você abre o painel, ou no seu smartphone, ou no seu tablet, ou em qualquer lugar que você tenha acesso a um navegador, ele já cai nessa tela aí que a Bruna demonstrou, né? A Bruna e o Caio falaram muito bem, né, sobre essas informações resumidas. Então, ela é simples, né? Quanto eu faturei hoje, quanto eu faturei na semana, quanto eu faturei mês. Eu posso ir muito além disso, isso são informações sintéticas, mas eu clicando desde essa parte inicial, ou clicando na opção específica do menu que ela também apresentou, eu tenho acesso a informações analíticas também, né? Então, eu ir detalhando mais a informação que eu quero. Mas, inicialmente, são informações simples, rápidas, sem muito cálculo, para que o gestor tenha informações em tempo real e tomar a decisão o mais rapidamente possível. Logicamente, essas informações, elas vêm todas do controller, né? Então, é sempre importante que todas as informações lá estejam corretas. A gente tem alguns questionamentos, o caixa não está, o saldo não está fechando, mas se não está fechando no controller, não vai fechar aí também, ele não busca lá do banco, ele busca lá do sistema da Vision, né? Foi colocado que as informações, elas são fixas, mas vocês podem ver que existem várias representações gráficas diferentes, que dá a oportunidade de analisar de várias óticas
alguma informação específica, como faturamento, foi mostrado lá, faturamento mostra gráficos tanto de linhas, como de pizza, como de colunas, baseado na forma de pagamento, ou na carteira, ou por vendedor. Então, são várias informações que você pode filtrar de N formas diferentes. O objetivo não é ser um BI, a gente tem também a ferramenta do BI, também é uma ferramenta separada, geralmente para empresas que querem algo muito mais além ou mais específico, né? Que é uma situação muito específica que a gente acaba tendo que atender lá no BI. Foi falado bastante e é bem interessante a questão do módulo quiosque e também do dashboard, que você pode colocar lá na sua sala uma TV, né? Geralmente as TVs Smart, você não precisa nem usar um computador, você pode usar a própria TV Smart, que tem um navegador para acessar essas informações e colocar lá e ficar olhando informações que são atualizadas no tempo que você preferir. Então, tem algumas... também o objetivo não era aqui nós estendermos demais e aprofundarmos demais, então foi passado superficialmente, mas a gente tem, inclusive, gráficos integrados com o aplicativo de vendas, né, que verifica a localização do vendedor, a rota do vendedor, os check-ins que ele faz, né, que é uma opção lá do dashboard, aliás, do mobile, né, ver as metas do vendedor, tem até consulta de estoque. Então, claro que o objetivo não era a gente se aprofundar muito e passar assim em geral, mas tem muita informação realmente nesse painel gerencial, é uma ferramenta muito importante para tomar a decisão e você pode acessar ela com o seu próprio smartphone, né? Outra questão bem interessante que acabou sendo passado meio rapidamente, né, que também não é o objetivo, mas aqueles mapas de calor, ou mapa mesmo, para você localizar exatamente onde estão os seus maiores vendedores, para fazer uma análise daqui um pouco dos seus representantes ou dos seus vendedores, né? Isso também são informações muito importantes. Então, a gente está à disposição, né? A ferramenta ela é muito completa, aí nós temos o Sandro, que está também sempre à disposição, inclusive está nesse webinar ali acompanhando, que pode ficar à disposição depois e passar mais algumas informações. No mais, quero desejar a todos aí uma boa quinta-feira e um resto de semana cheia de conquistas. Parabéns, Caio, Bruna, pelas informações, e passo a palavra para vocês. Muito bem, então, eu vendo aqui no bate-papo, não temos nenhuma pergunta. Então, com essas considerações do Francis, eu achei que ia ter alguns questionamentos aí, mas pelo jeito a Bruna apresentou muito bem, né? Meus parabéns também para você, Bruna. Tem mais alguma coisa que você queira apresentar? Só um minutinho aqui, vamos lá. Vocês podem apresentar um sistema de BI? Eduardo, a gente pode agendar sim em algum outro momento, a gente vai verificar aí para fazer talvez um webinar de como se conseguir tirar resultado de algumas do BI também, né? Mas a gente pode fazer sim em um outro momento um webinar aí falando especificamente sobre como utilizar e configurar o BI para obter resultados, tá? A gente pode fazer isso sim. Lembrando que é uma ferramenta à parte, né? Não é a mesma ferramenta em si. Aqui o painel gerencial ele já é pré-configurado, né? E a ferramenta do BI ela precisa ser concebida em conjunto com a empresa e com a Vision, né? No caso, precisa ser analisado cada um dos objetivos e dos resultados que você precisa retirar. Isso é outra situação que a gente vê depois. A gente pode entrar em contato, o Sandro talvez, que já está aqui assistindo também o webinar, pode pegar a informação do Eduardo e entrar em contato de certa forma. Se tu quiser ligar aqui na Vision também, Eduardo, eu repasso o contato pro Sandro, para ele entrar em contato com vocês. O André Guerra perguntou aqui, quem pode nos dar suporte nas configurações, Caio? Então, essa é uma pergunta bem interessante. Como todas as outras funcionalidades do VS Controller e dos seus periféricos, ligando aqui na Vision e perguntando no suporte, tá? Basicamente,
sobre o painel gerencial e na configuração do painel gerencial, se você já possui esse produto, liga aqui na Vision, pede para conversar com o Caio ou com a Bruna. Tem mais alguns analistas que são responsáveis por essa ferramenta também, que conseguem auxiliar vocês a configurar isso daí. Então, esse painel gerencial, então é só entrar em contato aqui conosco e dizer, Caio, estamos com interesse na utilização da ferramenta painel gerencial, que a gente disponibiliza para vocês, um analista, talvez até um treinamento mais específico em cima das funções que vocês acharem interessantes de utilizar, né? Tá respondido, André? Tá respondido, Eduardo? Ficou alguma dúvida? André, tudo bem? Deu um sim, obrigado. O Eduardo, referente ao BI, a gente vai entrar em contato contigo e ver quais são as suas necessidades também, tá? Mais alguma pergunta? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Bruna, se tu quiser ir fazendo as suas considerações finais aí, mais alguma situação, e aí se não pingar mais nenhuma pergunta aí, quando eu receber a palavra de novo, eu encerro. Então, seria isso. Então, tenham um bom dia a todos e um restante de semana ótimo. Então, qualquer dúvida, qualquer informação sobre o painel gerencial, pode entrar em contato comigo no Skype, ou com o Caio, que ele pode me repassar os dados, o contato, que eu possa entrar em contato, e qualquer dúvida, qualquer informação, estou à disposição. Então é isso. Entre em contato. Beleza, Bruna, muito obrigado, meus parabéns pela apresentação. Obrigado, Francis, obrigado pessoal que está aí, Jaciele, Sandro, que está aí junto para a gente, no suporte, para a gente tornar a realidade esse webinar. Obrigado aos clientes que participaram, assistiram, e quem tiver interesse, por favor, entre em contato com a Vision, no telefone 49-3323-4849, ou com qualquer um dos nossos analistas do suporte. Perguntem sobre a ferramenta, digam que estão com interesse, nós daremos o start do processo interno aqui e retornaremos com a solução para vocês. Muito obrigado a todos pela participação e nos vemos no próximo webinar. Obrigado, Bruna, obrigado, Francis, até mais. Obrigada. Tchau, tchau para vocês. Obrigada a todos, até mais. Tchau, tchau.